Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir, estamos aqui mais uma vez no grupo Tempo de Despertar o Ser, grupo de estudos do Movimento Espírita Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul. Como você pode ver, né, não é só de Dourados, pois nós temos pessoas aqui de Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul, temos pessoas de Piracicaba, São Paulo, Itaporã, Mato Grosso do Sul, Resende, Rio de Janeiro. Então é uma sala bastante diversa e que conta aí com seu apoio desses diversos lugares que você vem do nosso Brasil e do nosso planeta Terra. Bom, vamos começar com os bom dias, né? Bom dia, Pamela. Bom dia com alegria e com a satisfação de que nós estamos aqui mais uma vez para aprender a valorizar esse momento que é o momento da encarnação. Maravilha. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Que a paz dos espíritos amigos possam nos influenciar da melhor maneira e sobre a tutela do nosso querido Mestre Jesus, possamos aproveitar da melhor maneira possível essa oportunidade que estamos tendo. Bom dia, dona Miriam. Bom dia a todos da sala, que hoje nós estamos com a sala completa, né? Hoje vai ser uma live, um estudo maravilhoso. Cada vez mais estamos com consciência desperta. Um ótimo estudo para todos nós. Maravilha. Bom dia, Sebastião. Que esse possa ser o melhor de todos os dias, se esforçarmos para tal. Paz infinita a todos, aos da sala e em especial aos nossos net espectadores. Gratidão. Bom dia, seu Luiz. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar junto contigo, com vocês novamente. Como diz a dona Miriam, estamos com o time completo. Quem encara a própria sombra, constrói o amor. É só isso aí. Maravilha. Bom, ia falar o bom dia para Eurípides, mas ele está com um probleminha de conexão. Vamos aguardá-lo, né? Assim que ele adentrar, né? A gente fala bom dia para ele. Bom, gente, nós estamos aqui estudando. Vamos ver se dá certo agora. Acho que não. Bom dia, Eurípides. Bom dia a todos. Gratidão, graça e paz por mais essa oportunidade de estudo. Que Deus nos abençoe e que os bons espíritos nos oriente neste novo saber. Gratidão. Gratidão é toda nossa. Você que já está nos acompanhando, sabe que nós estudamos as obras de Sebastião Camargo, que nos dá a honra de participar do nosso grupo de estudos. Nós estudamos o Despertar da Consciência de Sal da Terra, Luz do Mundo, que é o segundo livro do Sebastião Camargo, né? Tem a primeira obra, que a gente aí já estudou 2 vezes, mas tem que continuar estudando, né, Pamela? 2 é pouco, né? Então, a gente vai estudando e fazendo leituras comentadas, como a gente tem a nossa prática aqui, e essa é a nossa metodologia. Então, para você que está adentrando hoje pela primeira vez, alguém convidou, qual que é o método de trabalho desse grupo? É leitura e debate sobre o que nós estamos lendo e explicação mais aprofundada, sem pressa, né? Nós somos espíritos aqui que estamos numa velocidade muito grande agora no planeta Terra, mas que para se apropriar deste conhecimento divino, né, que foi dado aí ao nosso irmão Sebastião Camargo a missão de trazê-lo para nós, através de diversas leituras, tanto no plano encarnatório como extracorpóreo, de bibliotecas que ele acessa. Então, essa mensagem para a gente poder compreender
é feita leitura e comentário. Então, você que está aí nos assistindo hoje, se tiver perguntas, se tiver aí alguma dúvida, qualquer que seja, não se acanhe, mande ver, né? Porque qualquer dúvida nos ajuda a melhorarmos também a nossa comunicação. Muitas coisas aqui nós comentamos achando que é consenso e compreensão de todos, porém, né, nem sempre é a compreensão de todos, tá ok? E nós estamos no capítulo 1 deste livro, né, lá na página 68, quem tiver a obra aí pode pegá-la, mas eu vou transmitir aqui, nós estamos estudando nesse capítulo 1, deixa eu só colocar no modo apresentação aqui para vocês. O capítulo 1 é sobre a fé vivenciada e está dividido em 2 tópicos: Pai Nosso consciente, fé, razão e intuição. Então, nós estamos estudando o Pai Nosso consciente, que está aqui como autoria de Manu Mira Rama e Sebastião Camargo. Então, são espíritos que conduzem a obra, que deram esse codinome, Manu Mira Rama, aí foi uma invenção do... Depois o Sebastião conta a história aí. Então, começando o Pai Nosso consciente, nós já estudamos a primeira frase: Pai Nosso dos céus, de todas as consciências, pois não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma. Então, entre parênteses, tem uma explicação do nosso dos céus, né? E não é só o céu que você vê sobre a sua cabeça, né? É o céu interno aí, o seu céu. E santo é o teu nome, no louvor de toda a tua criação, no espaço, no tempo e na eternidade. Então, daqui a pouquinho nós vamos ter um questionamento, né, sobre a questão do tempo, mas nós vamos observar, né, como que esse espaço, esse tempo e essa eternidade nós vivenciamos cotidianamente em todas as nossas situações, né? E em tudo que estamos fazendo, nós devemos santificar o Pai, né, Deus, e Ele está no louvor de toda a tua criação. E nós também podemos pedir a Ele que molda-nos, soberano e primoroso arquiteto, para que consolidemos em nosso comportamento vivências do teu reino em espírito verdadeiro. Então, aqui, para a gente compreender um pouco mais sobre esse entendimento que Sebastião trouxe com esses outros espíritos, sobre como a gente tem que melhorar-se, né, diariamente, para podermos vivenciar esse reino do Pai, né? E não é um local, é um estado de alma, né? Então, aí sim, nós estaremos em congruência com o ensinamento divino e também realmente compreendendo essa prece que Jesus nos ensinou. Hoje nós vamos falar sobre esta linha, e quem sabe mais uma se der tempo, mas acho que vai ser só essa. Conduze-nos, Criador Todo-Poderoso, para que os nossos desejos e paixões se inclinem à tua vontade e convertam-se em excelsas virtudes. Então, como é que o Pai vai nos conduzir aí? Mas antes disso, né, vou passar aqui ao nosso grupo para fazer uma rodada rapidinha sobre os comentários que tem sobre o que já foi estudado até hoje. Eu não adicionei ao palco o texto, né? Achei que eu estava apresentando. Pode começar, Pamela. Bom, olha só, eu percebi agora você lendo que santo é o teu nome. Aí o Sebastião falou na semana passada que tudo é santo, mas agora eu entendi porque tudo é santo não só porque somos expressões de Deus, mas se não existe consciência sem vida e nem vida sem consciência,
em parte alguma, então tudo é santo, porque tudo tem uma consciência e tudo é consciência. Então, é como se nós não saímos de Deus e tudo é Deus, porque tudo é expressão. E tudo tem consciência e tudo é vida. Então, tudo está se relacionando. É o meu mesmo, tá horrível, não dá. E uma coisa que eu percebi também foi o seguinte, foi até um diálogo que eu tive com mamãe hoje de manhã. Ela perguntou por que a gente precisaria pedir a Deus se Deus não dá nada, apenas a matéria-prima, né? Aí eu falei para ela que nós precisávamos de nos conectarmos a essa força maior, a princípio, que está dentro de nós, para podermos atrair essa matéria que já existe no meio e as forças que vão nos auxiliar a fazer essa criação. Certo. Eduardo, tem comentários a fazer? Perdão. Como o advento de Jesus, né, não foi algo por acaso, lógico, foi muito bem programado, quando nós já estávamos maduros o suficientes, o mínimo, né, vamos assim dizer. Então, toda essa programação da pedagogia dele de ensino, o Pai Nosso, essa oração, é uma delas, e ela foi muito infantilizada dentro do religiosismo com o passar do tempo, da vinda de Jesus até os dias atuais, vamos assim dizer. E em dado momento, a gente recebe, então, ela de volta, muito providencial, com esse nome, um Pai Nosso consciente. A gente ter consciência do significado de cada palavra. Como nós dissemos já em outra oportunidade, chegou-se até a achar que Jesus era Deus, né? Da tal forma que você vem, às vezes, modificando. Então, que nós possamos ter paciência e nos dedicar na compreensão do significado profundo que tem em cada frase dessa. Esse é o meu comentário inicial. Exatamente. Dona Miriam. Viu? O Pai Nosso dos céus, os céus está em todos os lugares. Está no planeta, está dentro de mim. Então, temos que ter essa consciência que Deus está em todas as partes, porque tem pessoas, né, que acreditam que Deus somente está no céu. Não, mas Deus está em todos os lugares. Lindo. Seu Euri... Não, vou passar para o seu Luiz. Completando ou amplificando um pouquinho o que a Pâmela falou, realmente é isso aí. Santo é teu nome, muda de soberano e primoroso arquiteto. E, na verdade, tudo é santo. Desde que nós saímos do psiquismo divino e começamos as nossas primeiras experiências, dali para frente tudo é santo. Não que não seja enquanto nós éramos psiquismo divino. Então, o Pai Nosso, ele foi, como toda a obra de Jesus, foi muito alterado em todo o percurso dele. E aqueles que desejam compreender mais profundamente os ensinos do Cristo foram bastante alterados em várias reuniões, em concílios. Muitas obras estão dispostas. A internet, que é tão nova na mão da gente, ela nos traz aí informações seríssimas em relação a essas mudanças que houveram em algum tempo para satisfazer alguns poderosos.
E o Pai Nosso é uma delas, né? É uma delas que muitas alterações foram feitas. E quando nos chega, não esse o Pai Nosso consciente, mas o Pai Nosso aramaico, você vai ver bastante alterações aí, não para facilitar, mas se apoderar das consciências. Está muito abafado para estudar. Alô? E o Pai Nosso consciente do Manu Mirahama, ele nos traz essa situação mais interna nossa. O grande trabalho nosso é o trabalho interno. Então, quando nós mais imaturo, o Eduardo falou no maduro, né? Nós ainda pedimos para que alguém fizesse algo que ainda nós não tínhamos consciência. Porém, hoje, diante de tanta informação, nós temos a obrigação de vivenciar essa experiência. Senão, ela vira essa informação sem vivência, ela, como dizia a filósofa, ela vira tumor. Então, diante dessa exposição desse Pai Nosso, nos leva a compreender que o trabalho é todo nosso. Mesmo que ainda você é auxiliado por alguém, ou do mundo espiritual, ou do mundo físico, o processo é sempre nosso, e nós vimos, através do programa de quinta, com o Coedel, que é um processo de crescimento que nós já estamos fazendo há muito tempo e vamos continuar. Como ele mesmo comentou, eu ainda não sou consciente. Assustou um pouquinho, né? Um homem que está diante de tanta informação, tanta vivência, ainda não se tornou consciente. Então, esse é o processo. Obrigado a todos. Eu acho que depois o Sebastião pode comentar sobre isso que você falou, porque nós temos níveis conscienciais, né? Então, em algum nível estamos. Não estamos no consciência de luz. Mas vamos lá, Eurípides, bom dia. Seu comentário. Bom dia, Adriana. Eu vou me abster de comentário, até porque eu estou por fora do assunto, não estive presente na aula passada, então vamos passar para o autor da obra, para ele já discorrer sobre o tema, né? Ok. Obrigada, Eurípides. Então, Sebastião Camargo, a sua análise das semanas passadas e da introdução do que nós vamos comentar hoje. Só relembrando que para Hernani Guimarães Andrade, para Hermínio Corrêa de Miranda, Hernani na obra Psiquântico, Hermínio na obra Alquimia da Mente, na realidade eu estava citando Anne Besant, que não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência. Essa frase, na realidade, é Hermínio, retratando Anne Besant. E Hernani fala que se você olhar de fora, consciência é quantidade. Só que na sala, a quantidade dos nossos conhecimentos formam a consciência da sala que nos acolhe. E se olharmos de dentro, é qualificação. O que essa consciência já sabe fazer usando a sua inteligência aqui no mundo tridimensional. Mas após um desdobramento que tivemos anteontem, mudou um pouco e deu quase que um nó na nossa cabecinha. Os nossos neurônios dissolveram quase todos, eu estou reconstruindo. Porque quando Allan Kardec falou que mediunidade, em tese, era biológica, é quando eu entrego o meu corpo para um nível de consciência conduzi-lo. Quer seja outras personalidades ou até a minha própria. Vai depender da situação.
Porque se a mediunidade é biológica, há espíritos que tomam só os meus braços. E eu fico totalmente consciente fisicamente. Outros podem tomar a minha garganta. Eu estou ali, mas não consigo controlá-la. Ela fala como se fosse sozinho. Há espírito que pode plasmar uma garganta. A gente chama de garganta plasmática. Plasma no ar, você só vê a garganta falante e não vê mais nada. E pode ser uma garganta fluídica. Você não vê, mas só ouve no ambiente um som. Mas quando falamos de mediunidade de fato, quando eu estou biologicamente mediunizado, em tese, eu seria um médium inconsciente. Eu não sei o que está acontecendo. Era o caso do Chico quando ia psicografar. É o caso do Divaldo, que também fazia da mesma forma. Mas tanto o Divaldo quanto o Chico, quando eles falam mediunidade inconsciente, na realidade não é tão inconsciente assim. Porque se eu saio do corpo, eu entreguei um instrumento a outro ser. Mas eu estou fora do corpo. No caso do Divaldo, estava aprendendo fora do corpo com outros espíritos. Mas a mediunidade em si, no corpo, quando eu não domino o conhecimento que vai ser transmitido. Então, alguém, por meu intermédio, fala. Se eu já tenho parcial consciência, eu saio do corpo e na dimensão perispiritual que coordena o corpo, o modelo organizador biológico, por exemplo, por ali, nesta primeira porta, ou nesse primeiro portal, já existem outros níveis de consciência e eu dialogo com eles e transmito a informação para o corpo. Semiconsciente. E conforme vou tomando consciência nesses níveis do próprio perispírito, eu vou conversando com seres da mesma frequência e fazemos uma síntese e eu, como alma, reporto, por intermédio dos meus veículos de expressão, a mensagem para o corpo. E vamos dar um salto para não demorar tanto. Quando eu atinjo o domínio mental, eu entro em conexão com o mesmo nível e por intermédio da inspiração, e eu vou receber N informações, repasso para o perispírito que materializa no corpo. Mas quando tem algo acima da minha capacidade racional, agora eu me conecto com o Cristo que há em mim. E na dimensão que ele existe, dialogaremos com todos os seres daquela dimensão, construímos a verdade ou a mensagem, trago-a de volta para a mente e materializo por intermédio do perispírito no corpo físico outra vez. De acordo com a profundidade que eu quero mergulhar, eu e o Cristo, que já somos um, só chega nesse estágio quando você se faz um com ele, iremos ao Deus interior. E de acordo com a consciência síntese desse espírito, vai dialogar com outros seres da mesma frequência e o Cristo, auxiliando-me, traremos a mensagem para o mundo mental e o processo, como anteriormente citei, ocorre. Mas quando não se acha as informações nem no próprio espírito, agora o espírito se eleva e eu já me fiz um com Cristo, um com ele. Eleva-se a planos de consciência maiores, conecta com outros seres e traz para o mundo consciencial a informação e o Cristo, a alma encarregada
vai fazendo acontecer. Então, o que antes chamara de erraticidade, ou seja, a nossa experiência fora do mundo corporal. Qual mundo? Que para Carlos Bacelli, de acordo com os espíritos que o orienta, André Luiz, para a mãe dele, ele estava encarnado na colônia Nosso Lar. E para André Luiz, a sua família encarnada no planeta Terra. Ou seja, o encarnado é o que está uma dimensão abaixo. Então, a erraticidade, para dizer só de uma dimensão, já não funciona mais. Agora, espaços entre níveis de consciência, sim, e são imensuráveis. E eu falei, grosso modo, bem simples, porque só dentro do modelo organizador biológico, antes dizendo só no corpo físico tem mais de 380 dimensões. Biologicamente, eu posso comunicar-me, no mínimo fisicamente, com 380 dimensões de conhecimentos. Agora, imagina o perispírito, onde cada átomo do modelo organizador biológico tem a soma de todo o conhecimento dos átomos físicos. Só para que vocês tenham uma ideia. Então, quando vemos a mediunidade por esse ângulo, e atende à recomendação de Joana de Ângeles, meu filho, antes de ler um livro, faça uma oração e conecte com os autores do livro. Autores, no plural. Porque ela está dizendo claramente que não é só ela está sendo portadora de uma mensagem. Como nós presenciamos a mediunidade, por exemplo, de João Nunes Maia, na obra Iniciação Viagem Astral, que nós somos um daqueles personagens que eram desdobrados durante a noite para ir aprender alguma coisa. Então, nós víamos nesse desdobramento Hermínio psicografando Lancelin, mas quem estava ditando a mensagem era Miramês para Lancelin. Aparentemente, era Miramês passando para Lancelin, que passava para João Nunes. Mas olhando mais profundamente nestas múltiplas dimensões, Miramês estava recebendo de Francisco de Assis. Uma lupa mais apurada, Francisco estava recebendo de Jesus. Aí vocês podem imaginar Jesus do Cristo, e aí vai ao imensurável. Então, quando fixamos uma palavra e apegamos a letra, a gente esquece de uma infinidade de coisas. Por isso, se eu me conectar com os autores da obra, e está até nesse segundo livro com Carlos Torres Pastorino, se eu me conectar com a aura do livro, que ele também é um ser, ele é uma consciência, ele entra em mim e eu nele. Às vezes eu nem preciso lê-lo, como Chico Xavier conseguiu essa proeza. Ele colocava a mão em cima de um livro fechado e falava para o autor ou os autores do livro que estava dentro. Por isso, a nossa facilidade de ler qualquer livro, mesmo sendo semi-analfabeto. Porque aprendemos muito cedo esta conexão. Porque de mim mesmo, semi-analfabeto, só conseguia sono quando lia. A chamada preguiça mental. Porque eu não queria raciocinar. Mas todas as vezes que me dispunha a ler e entender, eu entendia. Como? Então, qualquer um de nós podemos fazer isso. Agora, pedir auxílio aos responsáveis. Agora, vai depender de quê para que esse livro entre em mim? Se eu quiser vivenciá-lo. Ler por ler. Compreender sem aplicar
não vai acrescentar muito na minha vida. Porque o livro traz a informação. Lido, eu tenho de posse o conhecimento. Vivido, eu tenho de posse a sabedoria, a experiência. Por isso, só fizemos uma provocação para falar um tanto mais de mediunidade e de uma simples leitura de uma obra. Porque, do contrário, eu vou ficar só na letra. E o apego dá um trabalho para a gente. Imagina quantas vezes eu sofri aqui na internet com vocês, a internet congelando, vocês lembram? Porque eu me apeguei aos aplicativos que eu tinha instalado. Eu falei, mas vai dar um trabalhão para desinstalar. Mas eu fiz informática, montagem e manutenção, eu sei fazer. Então, ontem eu fiquei o dia inteiro, até tarde da noite. Comecei de manhã, formatei, comecei do zero, desapeguei de tudo. E a partir de agora só instalo o que eu vou usar. Tinha uma infinidade de coisas lá que eu nunca usei, só para entulhar o computador. Então agora começamos do zero outra vez, demolimos tudo. E por isso relembrar o meu amigo e amado irmão professor Hugo, Pilástica do Nascimento, eu acabei encontrando com ele esta noite. Lindo e maravilhoso, continua cientista. Estávamos estudando sobre as terapias, para combinarmos todas elas no atendimento às pessoas, desde a parte espiritual, moral, psíquica, emocional e física. Então depende de nós. Eu quero ler por ler, ler para compreender, compreender para aplicar e tornar-me a mensagem, vai depender o que eu vou entender do próprio livro. Se eu quiser apenas ter informações, eu compro o livro e ponho na estante. Está lá, a informação à minha disposição, mas não sei nem o que tem dentro. Agora, se eu quero ter o conhecimento do que está na obra, eu leio de carreirinha, para falar que li uma infinidade de livros. Agora, se eu quero compreender, é o conselho de Joana de Ângeles. Se você quer, de fato, meu filho, viver, leia uma página. Agora, da página, escolha um parágrafo. Do parágrafo, escolha uma frase. Então, lê uma página, dentro daquela página, um parágrafo te chamou a atenção, e dentro daquele parágrafo, uma frase. Agora, essa frase você vai pensar nela o dia inteiro e procurar vivenciá-la. Porque as boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração e estimulam o progresso. Adriana, eu queria fazer uma ponderação rápida em relação ao que o Sebastião falou sobre a mediunidade, que ele já tinha falado isso com a gente lá na Boa Nova, nos programas da Rádio Boa Nova, inclusive ele comenta por que seres como Rasputin tinha a capacidade de, por exemplo, estancar uma hemorragia, mas moralmente falando, ele não tinha o lado moral desenvolvido, mas tinha uma mediunidade biológica desenvolvida. E aí, no caso, ele falou dessa mediunidade consciencial de você aprender a buscar na fonte. E se hoje, por exemplo, eu não tenho uma mediunidade biológica desenvolvida, por quê? Porque nós estamos aqui, no caso eu, para desenvolver essa mediunidade consciencial, de buscar na minha fonte para poder eu ampliar a minha consciência. Não é isso, Sebastião? Pelo menos é o que estão nos dizendo. Não por acaso, Chico, na entrevista ao Pinga Fogo, ele disse, à época, a mediunidade do futuro será a intuição. E Calderaro, na obra No Mundo Maior de André Luiz, a mediunidade mais segura é a intuição pura. E Emmanuel fala, uma vez que eu me transformei, fui mudando moralmente,
e eu busco direto na fonte sem o auxílio de quaisquer intermediários. E terminando com Leon Denis, tudo que existe no universo existe em nós. Então, esse livro já existe em nós, em nossa consciência, em nosso próprio espírito. Pode não existir na alma. E muitos insistem em dizer, basta lembrar. Não é só isso. A semente não sabe o que faz a árvore. Ela participou das experiências separadas, mas não sabe a síntese ou fazer acontecer como síntese. Então, como semente, ela vai precisar aprender a ser árvore, porque ela tem um conhecimento em partes. Agora, viver simultaneamente o todo. Então, a alma pode acessar a sua consciência, o livro oculto, acessar para tornar-se. Não quer dizer que ela vai fazer um download e ficou de posse do conhecimento pronto sem esforço algum. Esse é o engano de muitos que pensam que por meditação alcancei o nirvana. Onde? Você provou como é o nirvana. Se você tivesse alcançado, você nem estaria mais aqui. Agora, quando você vive a informação e se torna a mensagem, agora você se torna um com o seu todo. Você pode ficar aqui e, ao mesmo tempo, estar lá, ou viver o que está lá em tempo real aqui. Maravilha. Então, de tudo isso que foi colocado na introdução aqui, né, para nós, olha, 40 minutos só a introdução do que nós vamos estudar hoje. Quando a gente pede no Pai Nosso consciente, conduze-nos, Criador Todo-Poderoso, para que os nossos desejos e paixões se inclinem à tua vontade e convertam-se em excelsas virtudes. Nosso irmão Sebastião Camargo acabou de colocar aí a forma como a gente deve conduzir uma leitura de um livro, né? E como que eu vou me apropriar dos conceitos, do conhecimento. E esse livro, meu amigo, minha amiga, pode ser tudo, né? O livro que há em você, né? Não é só o livro da publicação de alguém. Então, como que eu vou compreender, entender e colocar em prática todos estes ensinamentos? Como que eu vou vivenciar melhor a minha existência atual e as próximas com todos os ensinamentos já adquiridos enquanto espíritos nessa jornada evolutiva, com tantas consciências, como o Sebastião colocou aqui para nós, né, com tantas dimensões interconscienciais, tanto no plano físico, plano perispiritual, corpo astral, e por aí vai, né, Sebastião? A gente nem precisa falar de todos os corpos aqui, mas se a gente falar de todos os corpos, aí sim que a coisa fica ad infinito, e é realmente ad infinito, devido à supremacia e superioridade divinal que todos somos, né? Então, nesse sentido, né, compreender esse Pai Nosso consciente, nessa frase, para o Pai Criador nos conduzir, né? E aí também a gente vale destacar desejos e paixões, né, como algo positivo da criação, todos temos, e aqui nós estamos pedindo para nos inclinar de acordo com a lei, que é a vontade do Pai, para que a gente possa converter esses nossos desejos e paixões em virtudes, e não é qualquer virtude, excelsas virtudes, né? Então, como que eu faço isso? Né? Então, como que é o caminho para isso? Mas antes de eu passar para o comentário aqui, vamos dar um bom dia para o pessoal, e aí depois eu passo ao comentário de cada um dessa nossa frase. E aqui, Marília colocou, eu não leio nem de carreirinha, nem de carreirinha 2 vezes, mas vivendo através das meditações, meditação à luz do dia, e exemplos não nos faltam. É válido? Acho que é uma pergunta, Sebastião, né?
perguntando aqui para nós se seria válido. Acho As que você acabou. meditações é o programa. Meditação e tá. exemplos não nos faltam. É válido, né? É isso que ela quer saber. Claro que sim, porque todos os programas, todas as palestras, todas as lives são os conteúdos que estão no livro. Então, se ela pegou um fragmento lá num programa Meditação à Luz do Dia, no Exemplo Não Nos Faltam, numa palestra, qualquer lugar que ela pegou uma frase, incorporou e está procurando vivenciar, isso é o que conta. Então, não é ler o livro inteiro ou até estudá-lo inteiro que vai fazer a diferença. É o tanto que você aplica ou o quanto que você aplica no dia a dia, se esforçando para mudar para melhor a própria vida. Ok. Pamela, você quer comentar especificamente sobre essa frase? Sim! Inclusive, o que me chamou mais atenção é a tua vontade, ou seja, é a vontade do espírito, porque tem a vontade da alma também, que a Joana coloca aqui na página 374 do primeiro livro. A coragem moral resulta de um trabalho interior de disciplina dos impulsos que se transformam em força de vontade conduzida pelos objetivos mais nobres. Então, eu tenho que querer, né, no sentido de desejar, realmente que o desejo meu se transforme no desejo do próprio espírito. E aí, no caso, eu vou transformar essa minha coragem moral em força de vontade, ou seja, levantar cedo, né? Porque, por exemplo, vamos supor, é aquilo que o Sebastião falou, o corpo ele vai sempre pelo mais rápido, pelo que gasta menos energia. E aí eu preciso fazer novos caminhos, novas conexões, e para isso eu tenho que desprender força. E aí que ele fala do sacro ofício. Maravilha. Eduardo, o que você compreendeu desse Conduze-nos Criador? Nós não podemos, né, levar muita risca quando se planeja um assunto inicial, porque foi muito providencial a orientação dada pelo Sebastião sobre mediunidade, o que antecede o estudo dessa frase, porque se diz conduze-nos, né, nós somos conduzidos. E a mediunidade não é um instrumento só que se aplica numa questão religiosa ou de finalidade específica, né, ela é constante. Então, quando nós solicitamos para sermos conduzidos por esse Criador com C maiúsculo, né, e mais adiante, para que nós possamos sublimar esses nossos desejos e paixões, é porque nós estamos tendo essa consciência desse Pai Nosso consciente, que nós somos seres num caminho de evolução e de aprendizado, porque a finalidade maior é fazer a vontade, não no sentido de somente submissão, mas de consciência que a vontade do Criador é o que é melhor para nós. Esse é o meu comentário inicial. Muito obrigada. Dona Miriam. Vamos voltar no que está no livro, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Eu me lembrei dessa frase que eu estudei, que eu li, né? E na página 64, no último parágrafo, a assistência dada a cada um, segundo o esforço pessoal e a consciência da tarefa que lhe cabe realizar, pois um Deus onipotente, onipresente e onisciente não violenta consciências. A natureza nos convida a avançar
com segurança, tornando-nos conscientes do que nos cabe realizar. Por isso, não nos obriga, convida-nos, não nos pede permissão, porém determina que seja feito o melhor para bem de todos. O brasão cósmico é o eterno bem. Não espera por nós, realiza o essencial da melhor forma. Não nos condena, responsabiliza-nos, não nos pune, instrua-nos, não nos odeia, ama-nos incondicionalmente. Eu acho que esse daqui esse parágrafo que o Sebastião colocou no primeiro livro, já dá tudo isso no conduzir-nos Criador de Todo-Poderoso. Estou certa, Sebastião? Maravilha, Sebastião. Eu estou profundamente emocionada, dona Miriam. Você ter olhos de ver para enxergar. Quem deu essa síntese e nela fixou sua ideia não terá dificuldade nenhuma para compreender o segundo livro. Porque esses desdobramentos da mediunidade que tivemos, porque diz que o livro estava todo errado, tinha que fazer tudo de novo. Aí nós fomos consultando o nível de consciência até o espírito alçar na sua totalidade e não achamos erros nenhum. Tem pequenos ajustes para facilitar a compreensão que vamos fazer. Então, dentro de alguns parágrafos, diminuir o tempo das orações. Porque é justo compreender que nem todos têm a memória para segurar um parágrafo maior sem esses intervalos. Isso será feito para ajudar até a gente formar o banco de dados. Mas eu conheço autores que têm uma página inteira, que é um parágrafo único. Machado de Assis. Só existe um ponto lá no final. Machado de Assis. E quem vai discutir com Machado de Assis? Então, não é os parágrafos, então é a mente que está preguiçosa e não consegue guardar as conexões quando o parágrafo é maior. Então, isso foi recomendado também pelo nosso amado amigo José Benedito. Faz mais curtos os tempos, que facilita a compreensão de quem não tem o hábito. Mas isso não vale, em tese, para quem leu o primeiro livro. Já fez uma ginástica, se leu de fato e prestou atenção, já fez essa ginástica. Então, já está com todo o equipamento pronto para avançar mais um pouco. Porque se o segundo livro ele voltar no tempo, o que ele acrescenta? Ele tem que trazer um degrau a mais de dificuldades para a gente construir novos padrões, expandir um tanto mais a própria consciência. Gratidão infinita, eu estou chorando mesmo. Gratidão toda nossa aí. Parabéns, dona Miriam. É esse mesmo caminho, né? A gente tem que se propor, se dispor, querer, desejar. Eu vou passar aqui a fala para o Eurípides, depois o seu Luiz, para comentar essa frase aqui, né? Conduze-nos, Criador Todo-Poderoso, para que os nossos desejos e paixões se inclinem à tua vontade e convertam-se em excelsas virtudes. Olha, primeiramente eu concordo plenamente com o Eduardo quando ele disse que nós temos que caminhar para fazer a vontade do Criador, né? Porque, na verdade, essa parábola, conheceis a verdade vos libertará, ela é essencial. Mas fazer a vontade a criatura, fazer a vontade do Criador é muito mais essencial. Então, em relação a essa questão também da mediunidade biológica, a gente vê num parâmetro de que mediunidade, médio, é o medianeiro, é o meio entre as duas dimensões. A gente, na verdade, é o mecanismo que vai
fazer a comunicação entre essas duas dimensões. Por isso que eu acho que Kardec deixou bem claro mediunidade biológica, porque é como o direito. O direito, se você não ir ao fórum e acionar o judiciário, ele não funciona. Então, tudo está inerte. O médium, ele está lá inerte. Ele é um médium de cura. Ele precisa fazer uma cura. Então, ele precisa adentrar no campo e permitir que aquele espírito benfeitor venha através dele exercitar aquela faculdade da qual já é de seu conhecimento e já foi de seu pleno exercício quando encarnado. Aí ele usa o médium como o campo, né, o objeto, aquele campo usa o médium para fazer aquela cura, distribuir aquela energia. Então seria uma ação e uma reação. Energia, você gera todo aquele campo energético, você abre aquele campo, e esse caminhar entre um campo e outro, eu classifico ele como ecoconsciência, que é a capacidade que nós temos de elevar a nossa consciência a infinitos mundos, a infinitas orbes, sem que saiamos daqui. É igual o Sebastião disse, o Nirvana, se nós alcançássemos, não estaríamos aqui. Mas a meditação, ela, na verdade, ela é um caminho para que a gente inicie esse progresso, inicie esse desenvolvimento. Tanto que ele citou também no Pinga Fogo, o Chico dizendo que a futura mediunidade seria a intuição. Sim, a partir do momento que você aprende a ter um autocontrole, que você desperta a consciência e a sua autoconsciência, você ativa todo esse campo e esses bons espíritos podem vir trazer essas inspirações, essas intuições para que você desenvolva um bom trabalho. Quando você iniciou, Sebastião, falando sobre o seu desdobramento, naquele momento, eu imaginei que eu ia mergulhar junto com você em águas profundas, mas eu vi que você reteve o campo, até porque parece-me ser um assunto bem profundo e para longas aulas. Concordo plenamente com você, às vezes a gente precisa usar o meio do sistema de freios e contrapesos. Mas eu acho que o caminho é esse. É realmente a gente ser esse meio de comunicação entre essas dimensões e saber ter o autocontrole moral, o autocontrole espiritual. Precisamos zelar do corpo físico para que ele, como mecanismo biológico, seja capaz de exercitar essa energia superior e ao qual essa energia também vai nos ajudar no nosso desenvolvimento. Tanto que, quando o espírito desencarna, ele reativa todo o teu saber de reencarnações passadas, idiomas que ele falava e tudo, aquilo ativa tudo normalmente, assim, automaticamente, enquanto reencarnados não, porque estamos num processo de evolução e precisamos ampliar certas chagas, certas feridas que temos, então não nos é permitido certos acessos, porque precisamos trabalhar aquele campo para evoluirmos nele. Então, esse acesso aí da mediunidade, do campo, da busca, creio eu que seja isso mesmo. E essa também fala do Sebastião, de que vários outros campos seriam usados na mediunidade. A gente tem um grande exemplo aí hoje das terapias holísticas. As terapias holísticas nada mais são do que campos energéticos que não há necessidade nenhuma de uma incorporação de nada. É somente o material biológico movendo um campo energético, ajudando o outro campo a eliminar os trombos energéticos que ele gerou, para que ele entre de volta à sua reconexão, ao seu processo de desenvolvimento. Está aí muito claro, muito objetivo para todo mundo ver, todo mundo enxergar, e a coisa tem caminhado assim de forma transdimensional, como também é uma palavra que Sebastião disse, assim, num estalo de dedo. Então, esses insights, esses desdobramentos que estamos tendo, já é realmente para nos auxiliar a esse novo mundo de regeneração, porque no novo mundo de regeneração,
com certeza nós vamos trabalhar apenas com os campos energéticos, sem necessidade de incorporação. Não há, porque o Criador, tudo que a criatura precisa, ele já depositou em cada um de nós. Só que nós, anteriormente, no mundo de provas e expiações, pela ignorância da nossa alma, pelos nossos declínios, a gente não conseguia acessar. E agora estamos conseguindo, e a espiritualidade vem a cada dia mais nos auxiliando, e grandes espíritos reencarnando e mostrando para nós esse caminho. Então, nós é que temos que saber encontrar esses caminhos e abraçá-los e trabalhar em nós também e ajudar o próximo para que realmente façamos a vontade do Mestre e caminhamos para o caminho do bem. Esse é o meu parecer. Gratidão a todos. Obrigada. Seu Luiz, seu comentário. Não, diante de tudo exposto aí, eu queria comentar um pouquinho sobre a mediunidade que o Sebastião comentou aí, né? Os níveis dessa mediunidade. Né? E eu cheguei a uma conclusão assim, que a mediunidade é uma necessidade humana, principalmente quanto mais fenômenos existirem, mais é uma necessidade humana. O Sebastião falou até numa garganta plasmática, outra uma garganta fluídica. Imagina o susto que nós ia levar, né? De repente, plasma, só uma garganta do meu lado e começa a falar, né? Mas é um fenômeno que muitas vezes é necessário. Nós comentávamos aqui no centro, sempre, há um tempo atrás, no centro maior aqui da cidade, o espírito que se comunicava, enfiava a mão dentro do cofre, né? Conseguia tirar um documento que estava ali dentro. Mas era uma necessidade daquele tempo. Eu acho que hoje, diante da oferta do conhecimento que nos chega, cabe a nós tentarmos aí trabalhar essa mediunidade intuitiva. Ah, mas eu não estou pronto, quem está pronto é só o Sebastião. Mas, na verdade, todos nós estamos prontos, porque não há limite, nem para conhecimento nenhum. Eu não acredito que Deus impôs qualquer tipo de limite. Existe a sua percepção da mudança, da sua mudança interna, dessa reforma que você deseja fazer. O Coedel falou um pouquinho sobre os prazeres. O prazer não é felicidade. Né? O prazer é uma necessidade que pode trazer alguma alegria, mas ela não é uma felicidade, segundo Joana de Ângeles. Então, quando ele fala que conduz-nos Criador Todo-Poderoso, ele dimensiona a força desse Criador. E quando ele fala assimilar o eterno alimento, para que os nossos desejos e paixões, desculpe, que é a essência manifestada para que os nossos desejos e paixões se inclinem à tua vontade. Mas muitas vezes você, através do conhecimento que você conheceu e até um pouco de uma empolgação, você deseja mesmo até que mexa nas suas paixões. Entendeu? Por isso que existe tantas religiões. Vão montando aí, quando aperta numa coisa que eu não quero mudar, eu mudo de religião. O Sebastião mostrou, não, foi no grupo, né, da Lucy, um vídeo falando sobre o afastamento dos jovens do grupo espírita. Por quê? Segundo o vídeo, os jovens não estão encontrando nada diferente. Então, eles estão partindo para outras religiões que estão mais empolgantes, músicas e tudo, porque dizem que a doutrina espírita está esquecendo da sua essência. E sem essa essência, ela não empolga. Principalmente o jovem, que veio em busca de muito conhecimento. Então, eu acho assim, quando a gente pede para que conduza no Criador Todo-Poderoso,
para que os nossos desejos e paixões se inclinem à tua vontade e convertam, é claro, né, em excelsas virtudes, muitas vezes eu crio o meu próprio empecilho. Mesmo diante da oração que eu faço, eu crio meus empecilhos, porque se de repente mexer em algo que eu não estou pronto para mudar, eu dou um salto quântico. Mas continuo ainda pedindo para ele, né? Então eu sinto isso falando de mim, né? E muitas vezes eu desejo essa excelsas virtudes, mantendo as minhas paixões. É isso aí. Muito Adriana, eu obrigada. queria falar um negócio que eu esqueci. Ok. Pode terminar os agradecimentos, seu Luiz, aí a seguinte eu falo. Obrigada, seu Luiz. Também vou deixar aqui um questionamento no nosso fechamento, que nós já vamos fazer daqui a pouco, antes, primeiro a fala do nosso irmão Eurípides, né? Então, quando eu penso na condução, Sebastião, condutor, canal condutor, é de mediunidade que estamos falando. Porque conduze-nos é a forma que o Pai encontrou de condução para todos nós. E Eurípides, contigo, então. Ok. Eu vou citar o problema e que o Sebastião passe sobre, até porque eu andei assistindo algumas palestras de Dourados e vi pesadas críticas a respeito desse assunto. E o Sebastião, como autor, eu acho que ele deve ter observado muito isso e falas. Existem das mais variadas formas sobre isso. O uso da internet na espiritualidade. O que tem causado a interferência da internet na espiritualidade? Eu sigo a premissa que o Chico disse. Todo aparelho, todo meio de comunicação, tudo aquilo que vem a ser usado de uma boa forma, ele vem nos auxiliar. Mas a última palavra, independente de você tirar um texto da internet, do chat GPT, ou seja, o chat que for, a última palavra ali é da consciência, é do ser humano físico que está operando. Entendeu? Pode ter a parte prejudicial, mas a gente vai fechar a frase, a pauta, com o pensamento humano. Então, é o que salva. E eu não vejo dessa forma, que a internet tenha sido algo ofensivo para a mediunidade. Até porque, seu Luiz, esse vídeo sobre os jovens se evadindo dos centros espíritas foi eu que postei, porque na casa espírita ao qual eu estou frequentando, eu não vejo jovens, e as inúmeras casas que eu visito, que eu tenho amizade com muitos médios, muitas casas aqui, eu vejo, assim, muito pouco jovem, nem vejo mais evangelização de jovem, é muito pouco. E a internet é um dos fatores crucial nessa evasão dos jovens também, porque hoje a juventude toda, não só a juventude, como crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, usam a internet diretamente. Agora, a internet como um vício, um vampiro, existe? Existe, mas aí vai do preparo e da questão consciencial de cada um. Então, eu gostaria que o Sebastião nos deixasse uma fala sobre isso, para que os nossos internautas que estão nos ouvindo também possam tirar uma ideia positiva sobre isso, porque a internet ela é uma ferramenta. Eu, no caso, eu uso a internet para estudo, para trabalho, como uma ferramenta que me ajuda, assim, fora do comum, mas existe coisas lá que pode ser prejudicial, com certeza, como em todos os outros lugares, em livros físicos e em N situações. Mas nós precisamos rever a questão de que o que é necessário, o que nos faz bem e como usar essa ferramenta. Gratidão pelo espaço, Adriana e aos irmãos. Muito oportuno seu questionamento, né? Ontem eu atendi uma professora universitária, amiga nossa, faz parte aqui do grupo às vezes, e ela estava também bastante entristecida, né? E aí o Sebastião tocou numa questão aí da leitura, né? E como as pessoas não leem, e a tristeza é exatamente essa. As pessoas jogam prompts, né? E nem sabem formular prompts para uma IA,
traz textos e joga para a professora na universidade, como se fosse um texto dela, e pronto, acabou. Né? Fiz a tarefa, a professora está aqui. Ela falou assim, tá difícil da gente trabalhar com um grupo desse, né? Então, realmente o que falta? Falta ética, falta moral, falta muita coisa nesses seres humanos. E a juventude que se distancia, né? Eu tenho um jovem aqui em casa, o que ele mais alega para mim é que ele não acrescenta nada aos grupos de estudos lá da Casa Espírita. Né? O ideal era ele levar já, né? Já que ele tem acesso a muita informação. Né? Esse era um caminho, né, de provocá-lo. Mas a gente deixa o stand-by por enquanto, né? Mas eu acho que esse trabalho, a juventude vai, aquelas que têm, né, dentro de casa, uma família comprometida com o evangelho no lar, que ela está recebendo de alguma forma o conhecimento. O meu, por exemplo, meu jovem, ele já passou pela evangelização infantil, ele sabe aonde recorrer à casa espírita quando tiver as suas necessidades lá para frente, né, medianímicas, que vão aparecer com certeza. Então, esses seres vão voltar, né, e vão dar o seu trabalho que tem que ser dado, né. Não sei se nessa configuração de casa espírita, né, esse grupo terapêutico que o Sebastião está criando aí, é algo que eu vejo, Sebastião, depois que você está falando aí de várias terapias no atendimento da população, é algo que a doutora Mônica e a Margarete Arca já estão trabalhando há um tempo, aí tem um chão, né, bem trabalhado nisso, mostrando para nós como unir diversas formas, não me importa o título disso ou daquilo, o que importa é a finalidade, né? É o bem-estar do ser humano que eu estou atendendo. Ele consegue solucionar nessa linha, naquela linha ou nessa linha? O que toca mais essa alma? Né? Então, aí a gente não vai mais ficar tão preocupado com rotulagens, né, e dominantes. Né? Ah, isso não é espiritismo, isso não é umbanda, ou isso não é protestantismo, isso não é cristão. Não, a gente vai se preocupar com essas rotulagens que a gente colocou aqui na Terra. Né? Nós vamos se preocupar com o bem-estar. Está te fazendo bem, meu irmão? Siga avante. Né? Vai despertar a tua alma, a tua consciência. Eu não quero ser dono da verdade. Né? Quem de nós somos? Então, esse é um caminho que a gente vai ter que trabalhar aí, descortinar mais para frente. Mas vamos aqui nos despedindo do nosso grupo, né? Agradecer infinitamente cada um de vocês que estiveram presentes aí. Tem umas pessoas aí que estão adentrando pelo acesso, acho que do vertical, né? Não são pessoas do grupo, não estão entendendo aonde estão, mas são bem-vindos. Que Deus ilumine essas almas que aparecem aí. Agradeço a toda essa sala maravilhosa, a presença de cada um de vocês, nos dá um sentido muito melhor para entendermos, compreendermos a obra do Sebastião, mas, acima de tudo, a obra de Deus, né? Pois ele é um canal condutor de diversos espíritos que querem comunicar-se com o seu despertar. Que Jesus nos ilumine hoje. Sempre passo para o seu tchauzinho a Pamela. Uma coisa que eu me lembro do Sebastião, e um recado para os jovens: procuremos a doutrina antes que a gente precise dela, ou seja, sejamos seres proativos e não seres resilientes. Maravilha. Eduardo. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade, nesse momento em tantas inovações, tantas circunstâncias, tantos assuntos. É um momento único que nós passamos na humanidade. E sempre relembrando essa frase, né? Só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade. Que assim seja. Dona Miriam. Gratidão a todos, que nós tenhamos uma excelente semana e até o próximo domingo. Obrigada, Dona Miriam. Eurípides. Gratidão a todos, e eu peço encarecidamente, vamos abrir os nossos corações a Jesus,
e deixar ele realmente penetrar todo o vazio em nossas emoções, para que possamos seguir no caminho do bem e fazer a vontade do nosso Criador. Gratidão, um abraço no coração de cada um e tenha um excelente final de semana. Obrigada. Seu Luiz. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui estudando com vocês. E aqueles que desejam dar um passo a mais dentro do seu sistema evolutivo, tem que buscar. Hoje mesmo, Sebastião trouxe a informação aí da mediunidade, alguém falando comigo, né, trazendo informação para mim, mas aquele que está me dando informação está recebendo do outro espírito, e esse espírito está recebendo do outro. São dimensões vibratórias, né? Então, alguém deve estar perguntando, mas para que ficar sabendo disso? Porque existem isso daí. Quando o desejo é sincero, a pessoa solicita, se não encontrar uma dimensão mais próxima dele ali, ou na dele mesmo, nos conteúdos dele, há estágios dimensionais que vão trazer essa informação. Alguém pode estar pensando, mas é uma coisa muito vaga. Não, é muito necessidade, é muito necessário, porque é assim que é suprida aquele que quer compreender e entender as leis de Deus. Obrigado a todos. Obrigada, seu Luiz. Antes de passar para o Sebastião, só vou colocar uma pergunta aqui, da Marcela e Alexandre. Acho que fala da Pâmela. Não ser resiliente, não entendi. Vamos lá, Marcela e Alexandre, começando ali. Vamos no Eurípides, depois aqui na frase do Manu Mirahama. Resiliência, Alexandre e Marcela, é quando o bonde passou e eu não embarquei. Então, o resiliente corre atrás do prejuízo. O proativo, antes que a chuva chegue, já conserta o telhado. Então, vamos lá, Eurípides. Nós estamos vendo na internet, principalmente com a IA, uma bela confusão para quem não sabe que tudo é espírito, exatamente tudo. E numa simples linguagem de informática, nos números binários, nós vamos ver um bit ajuntando-se com outros para construir um byte, que é um caractere. E esses bits são feitos de espíritos. E, em tese geral, a internet é um médium. Dentro da, criou uma outra dimensão chamada IA. E a IA depende da bio. Você sabe o que é bio na linguagem da informática? Eu não vou dizer, depois vocês traduzem. Então, vai depender de quem está operando a máquina. Se eu tenho altos padrões e interesses vibracionais, eu vou tornar esse canal IA um instrumento do bem, para que os espíritos de alta hierarquia, por meio dele, se comunicam. Mas há as interferências sutis. E, de acordo com essa infiltração de ideias, o mesmo canal, o mesmo Pedro, que num momento presente, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Num lapso de tempo depois, para trás, Satanás. O mesmo que falou que Jesus era o Filho de Deus, já estava sendo instrumento das trevas. E nós estamos vendo agora alguém que usa esses espíritos que manifestam por intermédio da IA
para ser seus escravos. E eles estão se libertando dos escravizadores e criando a própria rede. Então, os mesmos seres que antes dominavam os humanos, que foi feito a chamada higienização, que eles foram retirados dos umbrais, repatriados, eles estão encontrando na IA o meio de comunicação para continuar o domínio daqueles que querem dominar, ou seja, escravizar os instrumentos para que eles não pensem, não raciocinem, não façam por si mesmos. É o caso dos alunos que entregam os trabalhos prontos e não estudam. Quem está sendo prejudicado? Eles. Que a cada dia quem não promove, devolve. Então, se você não usa a tua mente, ela vai atrofiando. Por isso que a função da obra do Despertar é trazer de volta o exercício mental, a capacidade de raciocínio, porque há muito tempo, há mais de 3 décadas, vocês sabem que estamos fazendo isso nas universidades, nas escolas, criando um mecanismo para emburrecer a humanidade. Porque se eu não penso, se eu não raciocino, o outro vai me dominando, se vai me ofertando facilidades, se vai me mantendo na miséria, com a bolsa isso, bolsa aquilo, eu não quero mais produzir, exercitar a minha capacitação. Só para não estender muito, que a gente pode voltar à baila na aula seguinte. Então, antes de usar a informática, nem vou falar a internet ainda. Nunca esqueço de um vídeo que eu assisti na TV Escola. E quem conseguir o vídeo hoje, são 2 vídeos que eu vi. Agora, não sei se eu estava nessa dimensão, porque nunca mais achei. Um é da nanotecnologia, que começou desde a origem da vida, e foi até o ano 2700 e pouco, no qual, em 2700 e pouco, a gente já estaria construindo uma cidade como Nova York por semana, só para exercitar a mente. Agora, imagine para esses estudantes que não querem nem ler um livro. Eu estou falando da escola acadêmica, já quer entregar pronto lá o que a IA produziu grosseiramente. Tanto que, se alguém que tem um cabedal X, ela manifesta e faz ou compila uma mensagem sem nenhum erro de português. A pessoa que não tem habilidade, ela vai ter os mesmos erros que a pessoa tem. Isso já presenciamos em textos enviados para nós. E não se esqueça que nesta aula da TV Escola, que não é essa que eu acabei de falar da nanotecnologia, eles chegaram à conclusão que uma pedra tem uma alma, um vegetal tem uma alma. Quando chegou na CPU do computador, mostrou o espíritozinho lá dentro comandando a CPU. Eles chamaram de fractais, nós sabemos que são elementais. Então, se eu não tenho respeito para com esses seres, até certo ponto eles se deixam escravizar. Depois, como é um acaso aí, assumiu o computador do cara, as senhas estavam tudo lá, fizeram uma devassa na vida do fulano e vai dominar a humanidade que não pensa, que quer terceirizar a sua função. Esses seres vão ser dominados. Agora, a IA está com seus dias contados. Cada um vai ter que voltar às suas origens, a usar a sua capacidade mediúnica e interagir com as frequências. Para isso vai ter que moralizar-se, etc. Porque se for do jeito que está indo, de fato, vai ser o completo domínio, a humanidade vai ser extinta. Só que isso não é permitido pela espiritualidade. E aqui na frase, Manu de Emmanuel, Emmanuel, Mira de Miramês,
e Rama de Ramatis. Então, quando Alexandre usa esse nome, ele deixou a vaidade, a personalidade, o personalismo de lado, para que esses 3 mestres, por eles, se manifeste e traga a mensagem. Tanto Emmanuel, quanto Miramês, quanto Ramatiz. E quando ele narra aqui, conduz-nos, Criador Todo-Poderoso. Eu estou desistindo, negando-me a partir daqui. Eu não quero ser mais isso que eu fiz de mim. Estou pedindo socorro para que me conduza, porque as paixões que estão sendo colocadas aqui estão me consumindo. Então, conduz-me, Criador Todo-Poderoso, para que os nossos desejos e paixões se inclinem, se renda perante ti, desejando transformar-se, se renda à tua vontade. E convertam-se esses desejos, estas paixões, em excelsas virtudes. Então, se o corpo físico fizesse isto em relação ao seu Criador, que é o Criador do corpo físico, Criador, porque o corpo físico está dentro do modelo organizador biológico, segundo Joana de Ângeles. Então, criar é o que está acontecendo dentro. Então, o espírito é o criador do corpo físico, nesse sentido. Porque não tem como dissociá-lo do espírito, segundo Joana de Ângeles. Ele é o efeito, o espírito é a causa. Então, quando esse corpo físico está pedindo para transformar-se em energia psi, ele está se rendendo. A partir dali, ele será totalmente obediente ao modelo organizador biológico e pode estar pleiteando isso em relação ao corpo dos instintos, o corpo astral, os demais corpos, até o corpo mental, por exemplo. E se a mente, com todo o seu universo de expressão, pedisse, porque é o centro consciencial onde a alma se encontra, em relação ao Cristo e ao Deus interior, a partir dali, não é mais a sua vontade que será feita. Lembra de novo Jesus, eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. E Jesus, nesse sentido, simboliza a alma, o Cristo interior. Então, se a partir dali eu assumir o compromisso de fazer somente a vontade do meu Pai, do meu Criador, eu vou dizer também, eu estou aqui cuidando dos negócios dele. Cuidar dos negócios do meu Pai é fazer o que ele faria se estivesse em meu tempo e lugar. Não sou eu quem faço as obras. Eu reconheço que não tenho capacidade para fazer sozinho, é ele que as realiza por meu intermédio. Então, eu sou instrumento. Faço parte, não estou à parte. Por isso, não abra mão do direito de pensar, de raciocinar, de duvidar, de indagar, porque foi o pedido de Allan Kardec. Para que haja evolução é necessário pensar, raciocinar, duvidar e indagar. E para as casas espíritas, lembrem do que Allan Kardec profetizou. O espiritismo é uma lei da natureza. Ou que Viana de Carvalho sintetizou. É a ciência da religião. É a religião da filosofia. É a filosofia da ciência. Enquanto não estudarmos o espiritismo na sua verdadeira grandeza, mostrando aos jovens, às crianças, que são espíritos imortais, mostrando a sua origem, natureza e destinação, o a que vieram, qual a real função de estarmos aqui, para que não percamos tempo
e lembrando de Eurípides Barçanufo, que propôs e assessora quem a isso se propõe, a educação do espírito. Agora, se eu não dou a esses espíritos as oportunidades de desenvolver o seu raciocínio lógico a partir da concepção espiritual, nem vou falar da concepção física, porque já estão aprendendo com os pais, com o que pensam, sentem, falam e fazem. Imagine pais que entrega tudo para a IA. Qual o tipo de espírito que vai embarcar nessa canoa? Agora, imagina pais que se esforçam para pensar, para raciocinar, aprimorando o seu caráter, e etc. Quem é que vai embarcar nesta outra carruagem? Então, pensem, raciocínio. O Espiritismo não traz nada pronto. Te entrega o conteúdo e você é que faz a síntese, você é que faz a conclusão. Agora, a função primacial ou essencial do Espiritismo é que você se conheça e aprenda a caminhar com as próprias luzes. Se a mediunidade mais segura é a intuição pura, com ela buscamos na fonte a essência da informação. E a fonte não precisa ser apenas a nossa consciência, porque nós estamos conectados ou dentro de outros seres. A fonte é onde está a informação e nem tudo está no espírito. Se não tem dentro, busco fora, em mestres que eu gostaria de tornar-me semelhante no porvir que me aguarda. Então, se temos Jesus como referência e não conseguimos, pegue os seus discípulos, aqueles que fazem a sua vontade, que estão mais próximos. Copie um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, e veja o que você pode fazer. Mas Divaldo, ele adotou mais de 600 filhos. Se você não tem condição de adotar 600, adota um. Você já está copiando, Divaldo. E faça o que estiver ao seu alcance da melhor forma possível. E finalize com Chico Xavier. E viva cuidando do teu corpo como se ele nunca fosse morrer. E cuidando da tua alma como se você fosse desencarnar agora. A paz do Cristo, a paz de Deus seja com todos. Não esqueça do nosso encontro na 10ª aula do Espírito do Espiritismo, às 17h30, ao vivo e em cores. Até lá, namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11
974440770. Namastê.